A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá! Seja muito bem-vindo ao programa Protagonismo Regional em Debate. Hoje, Sérgio França não estará aqui na bancada e me deu a incumbência de estar aqui com você apresentando esse programa, mas eu não estou sozinha não, estou muito bem acompanhada e aqui ao meu lado eu tenho a Vanessa Rajomes, né Vanessa? Vanessa já é veterana de casa. Boa noite a todos, boa noite meus queridos telespectadores. Elisa, é um prazer estar aqui com você, dividindo mais uma vez essa bancada. E os nossos convidados. Isso aí, temos aqui para comentar o programa de hoje o Sérgio Lúcio Costa, que é capoeirista, né Sérgio? Isso mesmo, Elisa, um prazer, né? Então, primeiro, boa noite, axé a todos aí que estão assistindo, e para nós é uma grande honra poder falar de cultura, de protagonismo, de afroturismo, de capoeira, né, de culturas populares e afro. Falar de cultura é sempre muito bom, né? Acho que certeza. Todo mundo que está aqui nessa bancada é da cultura, quer fazer cultura cada vez melhor, seja para a nossa região, seja para o nosso país. O que a gente quer é ver a cultura sendo valorizada cada vez mais, né? E aí eu vou apresentar para vocês o nosso convidado. Nosso super convidado hoje é o Moá Matos. Moá é fotógrafo brasileiro, atua como diretor de fotografia, curador, galerista itinerante e tem o desafio de ser hoje o diretor do Centro Cultural Africano de São Paulo, não é, Moá? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo e obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado a todos, boa noite. E vamos falar sobre um assunto que muito me agrada, cultura africana. Isso os desafios, né, aquilo que a gente tem como meta, e vamos ver o que a gente consegue juntos, né? Porque para se construir esse legado todo nós vemos juntos e daqui seguiremos também juntos. Isso aí. E além de falar da cultura africana, a gente vai falar um pouco sobre como que a cultura africana ela traz oportunidades no turismo, que é muito importante para o nosso país, para a nossa região, para que a gente entenda que a cultura ela tem um potencial muito grande no turismo, na economia e que influencia bastante dentro da nossa economia do país. A gente não pode deixar de entender e valorizar isso para que as pessoas não olhem para a cultura como algo supérfluo, como algo que não tenha valor econômico, que tem, além do seu valor cultural, além do seu valor de estima, né, da gente se entender enquanto cidadão, mas é preciso também entender que a cultura ela traz benefícios, é rentável para o nosso país, né? Queria começar falando com você, Moá, sobre o Centro Cultural, né? Esse desafio que você assumiu. Conta pra gente um pouco como foi isso e como foi o convite, como está sendo estar à frente aí desse Centro Cultural. E já conta pra gente também para poder convidar os nossos telespectadores para ir lá conhecer, né? Eu vou começar pelo endereço. O Centro Cultural fica na Barra Funda, São Paulo, na rua Gaspar Ricardo Júnior, número 112, né, ali próximo à estação Barra Funda. E até uns tempos atrás, ela tinha algumas escolinhas, o negócio funcionava no prédio sede, na Rua Anguera, também próximo.
né? Hoje esse centro está desativado porque a arte ela ficou muito itinerante, então ela se faz em vários lugares. E o Centro Cultural Africano, o que nós fazemos? A gente auxilia. Então, quando uma ONG, quando alguém quer fazer alguma coisa que tenha a cultura africana como tema, eles nos procuram, né? Então, nós pensamos, por que então deixar um espaço físico, que também a gente gosta, e vamos voltar com ele, mas a gente passou a atender várias ONGs, vários espaços e auxiliar, dando cobertura, né, através da história africana a essas ONGs. Então a gente faz uma espécie de ajuda intelectual. É mais ou menos isso. É um suporte sobre a história. Exato. Isso. Quando alguém tem alguma dúvida e usa o Centro Cultural como estudo. Eu preciso fazer algo sobre cultura, por exemplo, da Namíbia. Preciso saber algo. Onde eu vou estudar sobre isso? Com quem eu vou conversar? Nós temos um cônsul, um serviço de consulado também, que a gente entra em contato com o cônsul e ele nos orienta. Olha, o que exatamente você precisa saber? Enfim, sobre extensão, sobre turismo, sobre a distância, sobre a economia do país ou sobre as danças e costumes que a gente precisa representar. E aí a gente faz todo esse suporte através do Centro Cultural Africano para essas ONGs. Isso é uma parte nova que está se mudando faz de um tempo para cá. Ainda não é muito bem difundida, não. Mas nós percebemos essa necessidade e estamos trabalhando nela também. Isso está sendo muito legal. Isso é muito interessante porque é uma responsabilidade com a história, né? Para que ela seja contada da forma correta, tem um direcionamento para que não se torne algo superficial. Porque o que a gente vê, não só na cultura africana, mas na cultura de forma em geral, é que às vezes se busca um conhecimento, mas se fica na superficialidade e a gente não pode trabalhar nesse âmbito, né? Vocês atuam também ajudando aí as pesquisas para estudantes? Não, pesquisadores brasileiros? Como funciona? Sim, mas hoje não de forma muito contundente, mas sim. Nós temos o nosso presidente, o senhor Adekunle, ele é como vou dizer, um sacerdote de Ifá. Então, além de, por si, um estudioso. Então, tudo que chega até ele, dentro do seu conhecimento com o pessoal de África, ele auxilia sim. E ele tem um enorme prazer de sempre receber as pessoas e tal. E tem uma coisa muito boa para passar para vocês agora, que já está sendo criada, está em fases finais, a Universidade de Ifá. Porque nós também percebemos que no Brasil existe um desconhecimento sobre exatamente o que é a matriz africana, né? Sobre o que são religiões oriundas desse continente. E o seu Adekunle, como um sacerdote de Ifá, também está preocupado com essa difusão, ou melhor, como se isso tem dado no Brasil e fica um pouco obtuso, né, obscuro, feito de qualquer jeito. Então lá ele está criando alguns cursos, algumas orientações, tudo isso online, e vai colocar à disposição das pessoas através de uma universidade. Entendi. Inicialmente em EAD. Ok. E explica pra gente, você falou Ifá, o que significa? Nossa, eu também estou estudando, tá? Ifá é o estudo como eu vou colocar nas palavras deles, dos nossos antepassados. Não importa a sua religião, não importa seu credo e tudo mais, nós estamos aqui porque antes de nós tivemos os nossos antepassados. O Ifá nada mais é, de forma simples, lógico, né? Porque a minha ignorância não me permite me aprofundar muito nisso, porque eu não sou estudioso de Ifá. Mas o pouco que eu sei, posso dizer que é um estudo dos nossos antepassados.
é como conversamos com eles, é como nós nos conhecemos. Porque quando chegamos aqui no Brasil, e isso a gente estava falando da escravidão, nós fomos separados e absorvemos nomes europeus, né? Nós não temos nós temos o nosso DNA, mas não temos o nosso nome africano. O IFA resgata isso. Ele diz para você, essa é a sua origem, é daqui que você veio, esses são seus antepassados. E pasme, esse é o seu nome. Em Yorubá, Nagô, né? Porque tem muitas, tem os panteões, né? O africano, eu achava que era tudo uma coisa só, até para mim é novidade. Não é. Nós temos o panteão em Yorubá e nós temos um panteão também em Nagô, Banto e outras linguagens. Nós no Brasil temos essa coisa do jeitinho brasileiro, a gente mistura tudo. Mas lá não. Lá cada um tem a sua origem, tem seu próprio culto, né? E Ifá é mais ou menos isso. Além de que é uma ciência. Eu estou estudando sobre Ifá, então me perdoa eu não saber muito, mas o pouco que eu sei é que é uma ciência muito estudada por cientistas do mundo inteiro, hoje na Nigéria. Porque ele dá respostas tão precisas que a ciência do mundo está curiosa sobre esse estudo. Então lá hoje tem um ponto lá em Laos, na Nigéria, cientistas do mundo inteiro fazendo estudos sobre essa filosofia com respostas precisas que é a Ifá. Olha, vou dizer para vocês que uma das características dos sábios é a humildade. Ele falou que nada sabia e aí passou para a gente aqui, não é? Um conteúdo riquíssimo. E é claro, a gente sempre está estudando, né? Vanessa? Pois é. Eu estava um pouquinho por dentro do assunto, porque como nós já conversamos há um tempo atrás, né? Ele também é artista plástico, ele não falou aqui, né? Um pouco da sua área de atuação. E para quem sabe, né, eu sou produtora cultural, trabalho com artistas plásticos e já fiz projetos com Augustine Kaowa, que é nigeriano. Então, quando você estava mencionando, eu ia falar sobre a questão da linguagem, né, Urubá. E, na verdade, a questão do Ifá, ela é um informativo, ele é um informativo de formação da linguagem Urubá e as suas descendências aí. E, realmente, é um questionamento que nós fazemos, até recentemente eu fiz isso dentro da Secretaria de Cultura aqui de Santos, porque muito se fala sobre a questão da cultura afro e tudo se leva para a questão relacionadas a religiões de matrizes africanas, mas a África é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que somente religião. Então a gente discute muito essa questão da cultura, da origem, né? O Egito em si, a Nigéria e todos os outros países, porque o continente africano ele é muito vasto, né? E muitas linguagens além do Yorubá também. Sim, a África ela é dividida em várias regiões. Você tem a subsaariana, a África Central, a República do Congo mais ou menos representa isso, a África Ocidental, a África Oriental e a África Austral, que é a parte sul que pega de Angola ali para baixo, né? Angola, Namíbia, África do Sul, Botsuana, Madagascar, que é um lugar que eu acho fantástico, tenho vontade de conhecer. Então você tem divisões. Então essas divisões ela representa o continente como nós vemos aqui o Brasil, o sul, nordeste, sudeste. Então são regiões distintas, totalmente distintas, com culturas distintas, com povos distintos, né? Então você e nós temos uma coisa que pouca gente sabe, nós temos uma África branca, né? Sim. Inclusive o termo ariano, outro dia estava vendo, vem de lá, de um povo próximo ali. Então é difícil você colocar tudo num contexto, num balaio e dizer, olha, isso é África. Não, difícil mesmo. Eu não conseguiria definir a África numa frase ou numa palavra. É muito rico. E eu estou fascinado por ter essa oportunidade que a vida me deu. Você me perguntou como eu cheguei até
lá, né? Isso. Eu comecei do final, eu tenho esse problema. Estava Agora, aguardando aqui. Mas eu não esqueci, não. Bora lá. Há 3 anos atrás, em 22, eu fui convidado por uma pessoa e fui indicado ao Prêmio África Brasil. Eu não conhecia. Na categoria fotografia, eu tinha acabado de receber um prêmio na Itália, entre os melhores fotógrafos do mundo, porque nós temos grupos, nós temos conselhos e às vezes alguns, melhor dizendo, se reúnem uma vez por ano e esses escolhem o que eles acham como os fotógrafos que foram referência no mundo da arte. E eu tenho 5 desses em vários países do mundo. E por sorte nesse Você tem 5 do quê? Explica 5 pra prêmios gente. como escolhido entre os melhores fotógrafos do mundo. Tá, os 5 na Itália não. Não, Conta 2. pra gente. Eu tenho 2 na Itália. Eu tenho 3 na Turquia, em grupos diferentes. O que são grupos de fotógrafos, para ter ideia de quem é que está fazendo julgamentos? São diretores de museus, de galerias de artes da Europa. Alguns têm até diretores do Louvre, de lugares muito que entendem muito de África. Eles fazem grupo para falar sobre arte e dentro dessas categorias de arte está a 8ª, né, que vem depois da 7ª arte, que é o cinema, fotografia. E aí nesses grupos eles selecionam o que eles consideram fotógrafos como referência no mundo para expor suas obras, para servir de referência para os demais, né? Então, geralmente, quando eles gostam de alguma coisa, eles pegam essa foto e deixam como capa daquele grupo, ou uma semana, ou um dia, ou um período. Então, eu tive a sorte de ter algumas obras minhas selecionadas. Então, quando isso acontece, a sua obra vira referência dentro do grupo. E no final do ano, eles reúnem e vê quais foram os melhores trabalhos e eles fazem a escolha daqueles que eles consideram os melhores dentro do grupo. Mas assim, eu digo do mundo porque são milhares de fotógrafos do mundo inteiro mandando seus trabalhos para lá. Então, eles fecham, fazem um livro-book e lançam. Então, com esse conceito, eu tenho 5 escolhas em países diferentes, inclusive o Brasil. Vida, parabéns. Muito obrigado. E aí eu, de um completo estranho, fui convidado por uma amiga que conhecia o Centro Cultural Africano e me indicou ao Prêmio África Brasil na categoria fotografia. Já existia um ganhador, mas enfim, eu consegui ser o segundo nesse ano, que foi até um feito inédito. E uma semana depois, o senhor Deconlé me convidou, já que eu venho da área da arte, ele me convidou para ser o diretor de arte e cultura dentro do Centro Cultural Africano. E aí eu passei a atuar. Mas não foram flores e não são. Falando de forma bem sincera. Porque... É um mercado difícil, né? Para você ser reconhecido e valorizado. Culturas distintas, jeitos difíceis. Hoje eu acho maravilhoso, mas você não faz ideia quanto eu já me irritei lidando, porque é conflito, sabe assim? É conflito. Você está lidando com pessoas que vêm de uma cultura diferente, que vêm de costumes diferentes e estão enraizados neles, né? Eles, como vou dizer, a maioria eles não se adequam ao Brasil porque eles consideram que a gente não tem nenhuma referência de cultura, aquilo que a gente estava falando antes. Então, se vocês não têm uma referência de cultura, como que eu vou me adequar a vocês? Fica difícil. O africano não. Não importa de onde ele vem, ele tem uma referência de cultura. Ele tem uma referência de costume. Ele tem uma referência do povo dele. Ele sabe de onde ele veio, né? E o brasileiro, a gente é um bumba meu boi. Mesmo a gente dizendo que é uma cultura nordestina, uma cultura do sul, enfim, é tudo misturado. Então a gente não consegue definir, por exemplo, hoje como brasileiro, qual que é a cultura do Brasil. Mas eles têm, então... Nós somos uma identidade de diversos povos, né? Nós abraçamos todos os povos da Europa, África, enfim,
E até por isso a gente tem uma grande dificuldade aqui, que eu sempre até converso com a Elis, que é a autoestima do brasileiro, principalmente do artista brasileiro, em se reconhecer, de se autoafirmar, justamente por conta disso. Ele não sabe as suas origens. Se ele é um artista que ele vai trazer uma arte europeia, americana, enfim, pop art. Então, realmente, isso que você falou, o Brasil ainda caminha para tentar ainda consolidar o que é de fato a sua arte. E falando nisso, a capoeira. Eu já fui capoeirista aos meus 15, 16 anos, depois não tive mais tempo para isso. E que todo mundo discute muito se é dança, se é luta, da onde que vem a origem, né? Se é a da África, de que local, enfim. Conte um pouquinho para nós sobre essa questão da capoeira. Olha, vendo meu amigo falar aqui, a gente fica pensando, né? Eu tava aí uma história, né? Um filme passando na cabeça de como a gente vem se conectando, porque antes a gente tinha nossos avós, bisavós, sempre tinha alguém para contar uma história, nossos mais velhos, né? E aí agora a gente tem a internet, o que é fantástico e perigoso, né? Mas, por incrível que pareça, mesmo nós como pequenos grupos, né, de culturas de capoeira, ou de culturas musicais, ou de danças, a gente vem se conectando, se organizando primeiro em casa, né, na sua região, e depois se conectando e vai se abraçando, e aí a gente consegue se misturar ao fazer, mas mantendo cada um sua essência, e a gente tá caminhando, está buscando, né, vendo ele falar da cultura africana, aí a gente volta para os nossos estudos, né, que como você está falando, hoje o capoeirista, ele tem essa preocupação, né? Antigamente era só jogar capoeira, né? Mesmo sem saber defini-la, né? De forma filosófica até, né? Que é uma cultura que o Brasil abraçou com gosto. E antes não, a gente só queria jogar capoeira, né? A gente começa novinho, só quer jogar. Depois a gente, quando começa a ensinar, é que vem a preocupação de estudar. E aí, enfim, né? Eu, apesar de ter formação na segurança pública, ser guarda civil em Santos, ter graduação em tecnologia da segurança, pós-graduação em docência da segurança, eu dou aula, sou instrutor dentro da minha corporação e para as outras corporações, mas eu sempre fui apaixonado pela cultura afro, né? Principalmente venho de uma família de matriz africana, do matriarcado, né? De ser criado com mulheres, bisavó, avó, tias, avós, mãe, enfim. Então, eu conheci, né, a capoeira, todo tipo de cultura, primeiro dentro de casa, ouvindo os mais velhos. Depois eu fui buscar. Então, hoje eu tenho 30 anos de capoeira, sou mestre de capoeira, sou formado do mestre Sombra, o mestre mais antigo, né, aqui da região e da cidade. Meu mestre está, graças a Deus, com 84 anos, firme e forte, né, dando aula toda segunda, quarta e sexta, é coordenador da Seleção Santista de Capoeira. Então, nós capoeiristas, a gente fala assim para definir a capoeira, que a capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira. Então, ela foi uma luta, né, que surgiu lá no tempo da colonização, né, na escravidão, mas ela é oriunda de outras manifestações culturais de luta da África. Então, hoje a gente sabe que ela tem um pouquinho da Ládia, que a gente vê hoje na Martinica ainda, ela tem um pouquinho da Bassula, ela tem um pouquinho do Nigolo, que é de Angola. Então, como foi dito, né, os escravizados chegaram aqui, os africanos, e foram divididos. Só que eles se reuniram, né, nas senzalas para lutar, né, contra o seu opressor, para poder fugir. E aí, creio que a gente tem ainda muito que estudar, tem pouca informação sobre os quilombos, né, porque eu acho que o quilombo foi onde as culturas, né, afro se fortaleceram. A gente fala que ela é afro-brasileira porque ela nasceu aqui no Brasil, mas pelas mãos, ou pelos pés, melhor dizendo, dos africanos. Então a capoeira é tudo isso, ela pode ser um esporte,
praticado como esporte de luta, campeonato, tem campeonatos nacionais, estaduais, internacionais, também pode ser, vamos dizer assim, cultivada só como cultura, Como arte. né? Por exemplo, eu pratico capoeira Angola. Então, para nós é muito forte, ela é uma expressão cultural muito forte. Ela não foge da luta, né? A gente tem a luta dentro do jogo, mas é muito mais trazer essa coisa de buscar a nossa ancestralidade na musicalidade, né? No canto, no toque dos instrumentos, na expressão corporal, né? Aprender sempre com os mais velhos, né? Eles, para nós, pode ter um exímio capoeirista, né? Homem ou mulher jovem, que dá 1000 piruetas e a gente acha legal. Mas quando um senhor, né, uma senhora entra na roda e um mestre ou uma mestra, aí todo mundo para realmente e fala, não, esse é o momento que a capoeira está ali viva, né? Porque ela, como samba, como o candomblé, a capoeira foi muito perseguida, né? Então, vamos dizer assim, tentaram acabar, né? Não só com o povo, mas com a sua fé, com a sua cultura. E a capoeira era a arma, né? A capoeira, ela fez parte de várias passagens aí de guerras e revoltas do Brasil e internacionais. Guerra do Paraguai, revolta da Chibata, enfim, revolta dos mercenários. Então, independência do Brasil, abolição principalmente, né? Em Santos, muito forte, que pouca gente conhece. Deixo aqui, se vocês me permitem, até um material de estudo disponível no YouTube. A gente fez um documentário chamado Caminhos da Liberdade Santos. Que eu assisti e é ótimo. Opa, muito obrigado. E ele tem 3 episódios, né? O segundo e terceiro episódio conta a história dos nossos protagonistas, dos nossos precursores, Mestre Sombra e Mestre Bandeira. Né? Mas o primeiro episódio ele conta a história da abolição em Santos e dos quilombos de Santos. E aí depois é que a gente, com a ajuda do nosso amigo aqui, a gente... eu acho que é muito interessante falar do afroturismo nesse sentido, né? Porque o afroturismo parece que está só na Bahia, está só em alguns pontos, em Pernambuco, em Salvador, enfim, né? E Santos é riquíssimo, essa região, São Paulo, capital. Então, se a gente se organiza, né? Eu acho que tem que ter muito da ajuda do Poder Executivo, do Poder Legislativo, né? Municipal, estadual, mas também essa parceria com a iniciativa privada, né? Então, a gente imagina como dizem os jovens, um rolê, né? A pessoa chegando de qualquer lugar do mundo, atracando no porto, conhecendo, né, pelo mar, depois vindo no centro histórico, a gente tem a Igreja do Valongo, né? Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma igreja construída por homens pretos, homens e mulheres. A gente tem todo o trajeto dos caminhos dos quilombos, quilombo do Pai Filipe, quilombo do Jabaquara, quilombo do Garrafão. A gente tem tanta coisa, o Monte Serra, né? A gente tem tantas culturas além da capoeira, a gente tem o rezado guerreiro, a gente tem maculelê, puxada de rede, samba de roda, samba de terreiro, né? Inclusive tem uma amiga nossa, Augusta, que ela faz muito bem esse afroturismo, que ela visita esses pontos históricos afro, contando a história de cada lugar, é uma historiadora, uma estudiosa, e assim, eu acho que tem tudo para crescer, não só nos locais, mas nessas apresentações culturais, no artesanato, na gastronomia, tanta coisa, né? Tem muita coisa, né, Sérgio? Muito. Nós vamos voltar aí. Se deixar, vai um programa inteiro de tão rica cultura africana, né? Mas eu queria saber de um ponto que você tocou, que é sobre os quilombos. Isso me interessa muito, porque eu vejo os quilombos como locais que têm um potencial turístico muito grande. Tanto, o Vale do Ribeira é uma região que tem lá uma organização quilombola, são diversos quilombos, né? E como que você vê isso, Noah? Como que você vê essa questão do turismo dentro do nosso país, explorando a cultura africana, explorando, que eu digo no sentido de você potencializar, fazer uso e mostrar da forma que vocês fazem lá no Centro Cultural, trazendo o conhecimento aprofundado, né? Seja conhecimento teórico ou seja conhecimento de vivência
como traz a capoeira, como traz a religiosidade, como traz os quilombos, trazer esse potencial de vida e essas pessoas que estão aí, que precisam ser vistas, ter as suas histórias contadas, ter a história da cultura africana contada e contada com responsabilidade, né? Olha, eu vejo como necessário, é extremamente necessário. Hoje as pessoas envolvidas, como falou o nosso amigo aqui, Lúcio, elas estão estudando, né? Olha que maravilhoso isso, né? Porque tudo que é dito hoje em relação à cultura afro-brasileira, propriamente africana, a gente está em descobertas. E é maravilhoso. Mas eu vejo como necessário. Eu tenho uma amiga quilombola que eu a conheci em 2010, trabalhando com alta costura. E ela tinha vontade de ser designer de moda, e ela foi. Santa Teresa Design, anota aí. A Fá Teresa, ela tem uma questão, e ela sai de 1 quilômetro de Salvador para alta costura. Olha que interessante. A irmã dela trabalha junto com ela, é uma família de matriarca, sempre, né? Acho que os homens, a gente tem um pouco que aprender com as mulheres. Aliás, tem muito em casa também. É minha mãe quem cuidou de tudo sempre. Então eu sempre uso essa família de mulheres como exemplo, que para mim é um grande exemplo. Então eu tenho uma pessoa que saiu de um quilombo, Salvador, Bahia ali, Salvador não necessariamente, mas Bahia, veio para São Paulo, tem várias formações, está na alta costura, é uma referência de moda para o mundo da moda, faz uma moda afro maravilhosa. E eu tive a sorte de ser o fotógrafo dela em alguns lançamentos de coleções. A irmã dela já faz uma parte da gastronomia, resgatando aqueles doces, aquelas coisas e tudo mais. Então eu acho esse programa aqui tão rico, acho que ele podia ter uma edição seguida. Eu também acho, já fica a ideia aí, olha, Sérgio, quando você assistiu o programa. Seguida, porque tem muito assunto. Dr. Renato, que alguns aqui conhecem, Dr. Renato Azevedo, eu conheci em 2022 também, através do Centro Cultural Africano, e nós rodamos o interior de São Paulo com alguns assuntos sobre as leis antirracistas, né, se elas estavam sendo aplicadas ou não. E pasme, quando minha ex-esposa, ela fez um estudo sobre o fim ou início, né, da abolição em Sorocaba, que foi uma das primeiras cidades a fazer a abolição no país, muito antes da Lei Áurea, através das lojas maçônicas. Então tem muito assunto. Então é muito vasto, né? Nós precisamos estudar melhor sobre o que foi Palmares, né? Nós temos uma história, creio eu, que mal contada. Muito. No final nós temos uma matriarca ali também, né? Gerenciando, cuidando e tudo mais. Então, assim, eu peço perdão para as pessoas porque às vezes falam, olha, a pessoa não sabe mais ou menos de verdade. A história nos foi mal contada. E não importa o que a gente sabe, é uma porta que dá acesso a milhares de outras. Então, eu peço a todos que talvez até esteja vendo esse vídeo, que nos mande informações, que entre em contato conosco lá do Centro Cultural Africano e tragam suas histórias. E tragam seus estudos, e a partir daí a gente, quem sabe, não faz uma grande biblioteca do assunto para virar uma referência para todos. Não sou eu, nem somos o seu Adekunle, por exemplo, como ele diz, que é o dono da verdade. Né? Na verdade, a verdade nos foi tirada, então nós estamos reconstruindo nossa história, através de várias pessoas que têm se dedicado um tempo bonito da sua vida para estudar, para trazer a história. Então, muitas vezes a pessoa pode falar, o que ele está falando não confere. Que bom, me traz uma outra versão e a gente vai analisar e debatemos juntos e vamos chegar a um consenso. Desculpa, mas só para fazer um adendo, isso que você traz é de uma profundidade tamanha, porque eu, como professora, passei boa parte da minha vida lecionando e a gente vê a cultura europeia sendo contada nos nossos livros e a cultura africana não é contada.
Entende? Então foi roubado isso da gente, foi tirado uma parte do que é nosso, de raiz. Sim. E a gente tem lá nas escolas as crianças crescendo até hoje, porque não houve grandes mudanças, tanto que a gente estava até conversando antes de começar o programa. A Lei 10.639, se eu não me engano, é de 2020, 2003, tem aí quase 23 anos, e até hoje não é aplicada efetivamente dentro das escolas. Então, quando a gente fala de herança, daquilo que nós temos, do que é nosso, e isso é tirado desde a infância, isso é muito preocupante. E a gente precisa olhar com isso com atenção, né? Olhar com isso como, tudo bem, deixa, vamos aprender o que está nos livros que nos são colocados, né? E a gente deixar de lado aquilo que é nosso de verdade, aquilo que a gente tem que saber, porque está dentro de cada um de nós brasileiros. Então, quando você traz isso, é de uma importância absurda, né? A gente precisa olhar para isso com muito cuidado, com muita atenção e não deixar passar. Eu não podia, desculpa até te interromper, mas eu não podia deixar passar, por quê? Porque é muito mais importante, muito mais válido do que muitas pessoas pensam. Sim. Né? A gente não pode olhar com um ar de superficialidade, tá tudo bem, mas sempre foi assim. Então, se foi assim, que a gente comece realmente esse movimento de trazer informações e pesquisas e conteúdos e esclarecendo ou escurecendo, como se fala, né? Fica à vontade. As nossas raízes, na verdade. Infelizmente, eu assisti o carnaval esse ano, assisti o desfile da Gaviões, sou corintiano. Opa, é nóis! Me emocionei demais, mas ali está uma parte da crítica a ser feita, porque os jurados tiraram ponto da escola, porque eles acharam que havia muitas palavras em Yorubá. Aí eu pergunto, quem eram essas pessoas? É sempre isso, né? Quem é que está julgando? Quem é que está julgando Quem é que tá a uma decidindo, cultura né? que não lhe pertence? Com todo respeito, mesmo ele sendo brasileiro. E aí hoje você vê uma escola de samba, não é minha área, mas eu estou falando sobre cultura e arte. Sim. Então, eu vou ser criticado, eu não estou nem aí. Você vê a escola de samba, Imperatriz, Mangueira, Gaviões, Mocidade, parar para se apresentar para uma pessoa, um conjunto de pessoas, para essa pessoa definir se eles estão fazendo certo ou errado. Você tem uma comunidade viva, enraizada, que respira arte, e você tem um placebo julgando, com todo respeito. Isso foi uma das coisas, e é uma coisa que trouxe ao carnaval, é ridículo, meu ponto de vista. E eu sempre coloco como meu ponto de vista, porque eu não estou nem aí. O carnaval é muito maior do que um prêmio, né? É muito maior do que único. um julgamento. Exatamente. Virou uma vitrine onde aquelas pessoas, pseudas, se acham deuses. Até E porque estragam, eles não melhoraram em nada. Eles estragaram uma cultura africana, né, do povo hoje, trazida ao povo brasileiro. E eu gostei da mensagem das escolas desse ano, de colocar os temas africanos como a fonte, o tema principal. E eu fiquei observando aquilo e assim, até quando? A pergunta é, essas pessoas, eu queria entender como elas se permitem. Como essas pessoas se permitem. Essa é a parte comercial do carnaval, né, amor? Sim. Essa é a parte comercial, porque quando a gente fala de carnaval, de desfile de escola de samba, ele não é aquilo que acontece na avenida. Ele é muito maior, porque passou um desfile, você já começa, as comunidades já começam a preparar outro, e elas vivem isso no seu dia a dia. Faz parte da sua história, faz parte de quem nasce dentro daquela comunidade. Isso é muito maior e muito mais forte do que a premiação, do que a parte comercial. Eu nunca tinha ido no ensaio de escola de samba. Fui uma vez no Vai Vai e há 2 anos atrás eu fui para Nenê, que é a minha escola de coração, em São Paulo. Você tem que desfilar na Gaviões.
Com toda certeza. Conheço o pessoal da Gaviões, fiz um trabalho de foto para eles até. Eles estavam lá numa ação social. Muito feliz, eu amo essa gente. E eu tive observando na Nenê, né, que eu fui lá um mestre de ala para ficar olhando lá, acompanhando as aulas, e eu pude perceber que dentro das escolas de samba existe o resgate do respeito, porque lá eles não são pessoas comuns. Lá eles são reis, rainhas, e a partir do momento que eles entram na comunidade, na quadra, a vida deles, até aquele pedacinho de calçada para lá, muda por completo. A profissão que ele tem, o que ele faz. Não importa. Exatamente. Lá dentro é o respeito que ele adquiriu dentro da escola. E lá ele é um mestre, lá ela é uma rainha, lá ele é um diretor de ala, e ele não é o encanador, ele não é nem o euro, né, que agora a gente fala euro, mas sim uma pessoa com uma identidade e um tratamento de respeito dentro daquela escola. Eu tive observando na mocidade também, quando eu fui fazer um trabalho de fotografia com as baianas, né, do grupo Abaiomi, observe esse nome. Vale a pena entrevistar a dona desse grupo. E eu tive observando, né, foi o ano que a mocidade foi campeã, e cara, é uma coisa que assim, é outro mundo, funciona. Existe regra, existe lei e funciona dentro do Brasil e funciona perfeitamente. E por que a minha reclamação? Que eu sempre venho do fim do começo, podia ter começado por aí, para que as pessoas entendam o que os jurados estragam. O que essas pessoas que não estão comprometidas com essa gente em especial, o que eles estragaram. Eles estragaram isso. Eles estragaram sonhos, eles estragaram noites sem dormir, trabalho de uma comunidade inteira, e ficou por isso mesmo. E o ano seguinte, como virou um comércio, como você falou, é um comércio, eu concordo, é um comércio, mas precisa ser assim. Há essa necessidade. Então, o que eu pergunto sempre para as pessoas pretas com quem eu tenho conversado ele falou que você é isso, mas você vai deixar? Por que não? Sabe com quantos anos eu li Arte da Guerra? 10. Eu mal sabia ler. Mas li Kama Sutra também, que era um outro... Sério, mas porque eu precisava entender, porque ali não é um livro sobre sexologia ou algo, não. Sim. É uma filosofia. Arte da Guerra. Maquiavel. O povo preto precisa, acho, se ninguém perguntou a minha opinião, mas eu acho que a gente precisa aprender, não é a questão da dominar, mas por que estamos sendo dominados. Então, por que não dá esse tipo de leitura para as crianças? Por que não mostra para ela o porquê que ela realmente está passando por aquilo? Eu vejo um monte de grupos de militância, né? Nós somos, não sei o quê, essa palhaçada toda. E ele só existe por um único motivo. Qual o motivo? Você falou que a gente não perguntou, agora esse... Exato. Porque enquanto existe essa diferença, eles existem. Eles se alimentam disso, do coitadismo. O negro é inferior. Não sou, não aceito isso. Você entende que a colocação em grupos minoritários é justamente para separar esses grupos e não fortalecer? Você sabe quando eu fiz o meu... Posso me interromper um pouquinho? Sim. A gente acabou não falando sobre a questão das leis. Eu vou colocar aqui que é a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008. Que são as leis que instituem realmente a obrigatoriedade das escolas brasileiras inserirem a cultura afro, que não é feita, né, como ela disse... realmente como deveria ser. Isso, indígena também. E aí, pegando agora essa tua fala, porque isso daí é o que esquenta o programa, né? Eu falando também, né, na nossa cor aqui,
eu sempre bato nessa tecla que os próprios pretos se inferiorizam. Você comentou sobre a questão dos grupos. A gente passa por isso aqui na cidade de Santos, creio que você passa em São Paulo, também em outras regiões, onde realmente só é falado uma parte da questão. Eu sou mulher, né, descendência negra, minha avó é assim, né, retinta, como se dizem, e eu tive as minhas oportunidades e fui buscar o estudo, como você falou, li livros de Cotrim aos 9 anos de idade. E talvez essa faça a diferença, porque quando colocam na cabeça da criança, desde cedo, que ela é preta, que ela é pobre e que o lugar dela é ali, aquilo vai crescendo. E recentemente, até ontem, eu estava discutindo isso, Elis, muitos dos líderes que discutem a cultura, agora vamos entrar na parte de verba cultural, para colocar a cultura, eles brigam que essa cultura tem que ser colocado 50% para o povo periférico realizar, que é onde eles dizem que estão a maior parte da população preta. Aí eu, Vanessa, defendo o seguinte, eu viro e falo assim, olha, os projetos culturais que eu faço, seja ele do que for, ele não tem cor, nem credo, nada disso, são projetos culturais. E eu sempre faço questão de fazer o seguinte, Moá, de trazer a criança preta, periférica, para uma outra visão de mundo, de levar no Museu do Café, de levar numa pinacoteca. E o que você tem a dizer sobre isso? Eu já tive embates, né, com produtores culturais da região sobre isso, porque quando eu tiro essa criança de lá, eu estou dando um outro olhar, uma outra visão de mundo para ela, da qual ela vivencia, e mostrando para ela, até me arrepio, que ela tem uma outra oportunidade, que ela não precisa ficar naquela vida. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Acho perfeito, e aliás, vou continuar, porque é justamente sobre isso. Meu primeiro curso de fotografia eu fiz aos 13 anos, no Campi, Rua Tamandaré, e foi onde eu descobri ser fotógrafo visitando um museu, Lazar Segal. Lazar Segal, grande museu. E aí eu fiz um curso de fotografia ali, eu tinha 13 anos de idade. Foi o que, na época, eu fiz o curso, eu era apaixonado por fotografia, né? E falando de forma resumida, e aquilo ficou lá guardado, porque disso daí minha vida ela teve alguns episódios. Mas isso impactou a sua vida? Totalmente. Fez toda a diferença. Você falou da Pinacoteca, eu também visitei, e eu me lembro quem era até o diretor lá. Era o Emanuel Araújo. E quando eu vi, dentro daquele prédio gigante, naquela cidade enorme que São Paulo é, um homem negro administrando tudo aquilo ali, eu me enchi de orgulho. Então eu falei, eu também posso. Qual é a minha desculpa? Se ele conseguiu, eu consigo. Então, Emanuel Araújo sempre foi meu maior exemplo assim, de conquista dentro dessa área, de ver alguém negro num cargo relevante. Isso quando criança. Tinha outros mais, mas enfim, eram todos fora do Brasil. Então, assim, você pode citar aí um monte de coisas, mas aqui no Brasil você não tem muita essa referência. Por quê? Porque aqui no Brasil as pessoas preferem trabalhar o coitadismo, porque senão eles não sobrevivem, eles sobrevivem disso. Todos esses grupos militantes sobrevivem do coitadismo. Você não acha que um próprio grupo, independente se negros ou pretos, usa isso para realmente manter essas pessoas no cabrestos? E mesmo muitas das vezes o preto com o próprio preto? Eu já disse e reafirmo. Para mim, muitos militantes não passam de capitão do mato. Uhum. E pediram para não dizer a palavra, tá dado eu não vou recado falar. Aí. Tá? Não vou falar para não ser deselegante, mas as pessoas sabem exatamente o que eu ia dizer agora. Uhum. Não estou nem aí. Para mim, eles não passam de capitão do mato. Eu respeito. Se falar eu como diretor de arte e cultura do Centro Cultural, vou convidar, afinal de contas, né? É uma associação de algumas dezenas de anos aí. Mas se você perguntar de fato o que fizeram, nada. De fato, para que servem? Para nada. Qual a contribuição efetiva? Nenhuma. Ele só serve para lembrar para o negro que ele é inferiorizado. Ele sofreu racismo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que muita gente também não vai gostar dessa minha fala.
A humanidade, Mas eu tô amando. a humanidade como conhecemos, como civilizada, né, dos sapiens, né, sapiens e sapiens, né, porque tem o primeiro, o segundo grupo, né, vamos lá colocar dessa forma, aí vamos estudar, né, essa parte toda, tem 100 mil anos, né, 10 mil anos que a gente coloca ali como civilização. Todas já foram dominadas uma pela outra. Sim. E não tem mimimi. Tá? Tô falando isso de forma... mas nada. Você tem que aprender a se defender. E depois disso, a como dominar. Porque todas as que dominaram aprenderam isso. Aprenderam com seus algozes. O Vini Júnior. Legal. Mas se eu estivesse no lugar dele, eu ia rir da cara dos espanhóis, por ter ficado 740 anos sob o domínio dos mouros. É essa gente que está rindo da minha cara? E é esse conhecimento que é preciso ter para que você se fortaleça. É lógico. Quando o jovem, quando a criança não tem esse conhecimento, ele não tem essa fortaleza de entendimento do que está acontecendo naquele momento. E aí eu pergunto, por que não falam? Por que essas militâncias não falam sobre isso? Porque eles querem empobrecimento da cultura, não quer realmente Sim, porque se você disser para a pessoa, olha, esse povo, tudo isso, absolutamente tudo isso que existe, é um plágio nosso. Nós inventamos, nós dominamos. Quem foi Kemet? Né? Agora vamos falar do Alto e do Baixo Egito. Quem foi Kemet? Quem foi a Etiópia? O único país africano que nunca foi, que aliás foi invadido, mas nunca foi dominado. E por culpa disso, todas as outras bandeiras fazem uma referência à Etiópia em suas cores. Né? Quem foi a rainha Nzinga e outras mais, né, daquela história lá. Então você vê hoje aqui, até trazendo para a religião e religiosidade, você vê uns cultos que você fala, peraí, a pessoa está na África comendo barro e você com 50 aves mortas ali na esquina, falando em nome da África. Uhum. Na boa. A gente precisa rever muita coisa. A gente precisa rever muita coisa. Exatamente. Deixa eu só trazer o Sérgio para a conversa. Isso. Sérgio falou sobre a capoeira. Exatamente, extremamente interessante se a gente deixar E era isso que eu ia comentar. Quero trazer a capoeira. Por quê? Porque capoeira a gente sabe da visão que existe dentro do nosso país, mas que ela também é reconhecida internacionalmente. Eu queria saber de você, Sérgio, qual é essa visão hoje, essa visão internacional da capoeira? E quais são as estratégias, aí eu já jogo para o Moá também, quais são as estratégias que a gente tem de transformar e de usar a capoeira? Quando eu falo usar, é no sentido de propagar o turismo através da nossa cultura, daquilo que a gente tem, né? Que a capoeira ela está aí dentro da nossa história, né? Permeando há tanto tempo e fazendo parte, né? Tão conectada com a nossa história. Como que a gente consegue fazer uso da capoeira como uma estratégia, uma ferramenta de turismo para o nosso país? Olha, vou começar falando de coisa boa, depois eu vou para os desafios, né, rapidamente. Bom, eu visitei mais de 30 cidades, né, em acho que 8 países, trabalhando com capoeira. Fui já algumas vezes, né, e o que a gente vê é realmente uma falta, primeiro de consciência, de conscientização aqui no Brasil, né, para depois falar em valorização. Então, eu não posso culpar diretamente as pessoas, né, porque é o que vocês estão falando, Moá falou, você, Elisa, Vanessa, por exemplo, essa lei. Tem uma obrigatoriedade, né, uma lei que obriga a falar da cultura afro e da cultura indígena, né, da cultura popular nas escolas. Quem é que fala disso? Quem é que determina como vai ser falado? Tem preparo para? Então, né? assim, os professores estão preparados para abordar sobre a cultura africana e indígena? Exato. Então, assim... Professora. Então, assim, se a gente vai colocar a cultura alemã, vamos aprender a falar alemão, vai contratar um professor de alemão, né? Então, assim,
E como que vai ser? Como vai se dar isso, né? Então, eu acabei mudando aqui, acabei falando dos desafios primeiro, mas assim, é uma questão de protagonizar, né? Como diz esse programa. Eu acho que cada um de nós aqui, em algum momento, se conscientizou, né? Seja por algum motivo, pela literatura, pela família, por algo que aconteceu. Vocês estavam falando da escola de samba, eu sou nascido e criado na Bacia do Macuco. Eu sou Padre Paulo, né? Mas lá também tem a X9, a pioneira, né? A primeira escola que, inclusive, é a origem da X9 paulistana, né? Essa aqui é a primeira. Só um adendo aqui, o Padre Paulo que eu conheci quando era pequenininha, vendo ele levar instrumento para lá, para a escola, né? Então, assim, e essas pessoas, é a vida delas. E na capoeira é bem semelhante ao samba, porque não importa se você tem dinheiro, se você não tem, se você é um trabalhador braçal, ou é um mestre, um docente, não importa. Também não importa a cor, não importa nada, importa quem você é na escola. Então, lá o Serginho, que é da bateria, que toca tarol e surdo, que todo mundo conhece lá como... Meu nome é Sérgio Lúcio da Costa, na guarda é Lúcio, e o Sérgio França me chama de Lúcio, mas na capoeira é Serginho Quilombola. E então, na escola de samba? Serginho, que meu pai era Sérgio também. Então, assim, é a vida deles. E aí acontece isso que o Moa falou. Você se dedica totalmente e assim é com a capoeira. E aí, no final, quem decide é a sociedade. É quem está lá, por exemplo. Hoje a gente tem agora, nesse momento, vários professores que são formados, monitores, professores, mestrandos, contramestres, mestres de capoeira, homens e mulheres que estão trabalhando aqui em Santos, né? Aquele projeto de escola continuada, que a criança depois da escola continua, né? Fazendo atividades, e a capoeira é uma das disciplinas. Então não são eles que decidem como vai ser dada a aula de capoeira, não são eles que decidem o cronograma, nada, é a escola que decide, é o corpo docente, né, a instituição que decide. E aí que está o ponto, né? Então a mesma coisa na capoeira, de dentro para fora funciona, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil é muito difícil você viver de capoeira. Um professor desse ganha um salário mínimo, um salário e meio, né? Então, assim, se eu falar para você, poxa, como é que a gente traz o turismo para cá no Brasil, né? Aqui para dentro, em relação à capoeira, o capoeirista, os mestres de capoeira se organizando e protagonizando a sua própria história. Por exemplo, recentemente a gente conseguiu um espaço ali no Quebra-Mar, né? No Emissário Submarino, tem um parque lá, né? Não sei se você conhece, tá muito bonito, e a gente conseguiu um espaço para capoeira. Só que foi um movimento dos mestres mais antigos, conosco mestres mais jovens, né? Trazendo a política, que não tem jeito, né? Indo atrás de apoio político, e a gente conseguiu inaugurar um espaço, um círculo assim, lá no meio do emissário, em frente ao Museu de Surf. Já convido a todos aqui. A gente conseguiu uma realidade ampliada ali, então tem um QR Code que você vê os bonecos, vamos dizer assim, né? Jogando capoeira ali do seu celular, né? É um lugar que já aconteceu alguns eventos, né? Só que a gente está lutando para que se tenha ali um projeto para ter a aula de capoeira, para os professores serem remunerados, para ter uma roda do turismo, para no sábado e no domingo, né? Final de tarde, a gente fazer aula, fazer aberta para qualquer um que esteja ali, porque é um lugar que fica lotado. Você vai ali sábado, domingo à tarde, né? 5 horas da tarde, tá lotado lá. Então eu fiz uma roda ali durante 7 anos seguidos. Então, e depois veio essa ideia, né? Que partiu até de um vereador, o Chico, né? Que com o apoio do meu mestre Sombra, do mestre Bandeira, eu e outros mestres mais jovens, jovens assim, né, de idade perto dos mestres, né, e jovens de capoeira também perto deles. Eu falo, eu tenho 30 anos de capoeira, mas meu mestre tem 60.
Então não dá para comparar. Então é se conscientizando, se fortalecendo, formando esses grupos e tornando as ideias, que a gente tem várias, esses projetos realidade. E quem sabe até entrando no roteiro turístico da cidade, Exatamente. Né? As pessoas vêm a Santos e participam de uma roda de capoeira, passam, conhecem, não só ver, mas também estar dentro desse projeto, ter a oportunidade de fazer, de aprender. Vou passar a bola para o Moá, porque a gente já está chegando naquele momento que é bem, já de finalzinho do programa. Então, Moá, vou passar para ele, tá? Fala para a gente um pouquinho sobre essa questão da capoeira, sobre o turismo, como que a gente consegue elaborar estratégias aí para trabalhar dentro, embora todos esses desafios que você já colocou para a gente, todas essas problemáticas, mas como que a gente consegue dar visibilidade para aquilo que é nosso e, a partir disso, quem sabe, começar a ter um olhar mais responsável até, e até de valorização através da capoeira, não só da capoeira, mas através da valorização da cultura africana, de modo geral. Só para concluir, Finaliza. A gente é valorizado lá fora, muito valorizado. Eu tive em Paris, eu tive na França, Alemanha, Holanda, Espanha, em todo lugar eu ganhei dinheiro com capoeira, que eu nunca ganhei aqui. Eu dou aula já há mais de 20 anos, né? Depois vou deixar aqui o convite para quem estiver assistindo o programa, inclusive para fazer uma aula gratuita lá, no nosso Centro Cultural. Mas assim, a gente é valorizado lá fora e a gente falta se organizar para ser valorizado aqui. Queria deixar essa mensagem. Tudo bem. Moá, com você. Isso é fácil. É a coisa mais fácil do mundo. Você tem que perguntar isso exatamente para o seu secretário de Cultura e Turismo. Sabe qual é o problema das pessoas? É falar a verdade. Elas têm medo. Tem medo de dizer, fulano é o culpado disso não acontecer. É simples. Porque isso tinha que ser parte do plano diretor de todas as cidades. Todas as cidades. Você perguntou como professora como você faria, né? Como você, ou como uma diretora de escola, como que ela faria para colocar dentro do sistema de ensino o conhecimento africano das coisas. Você sabe o que é o mais engraçado? É que nós tivemos generais negros, nós tivemos presidentes da República negros, e nem isso é ensinado nas escolas. Então a questão toda é que ela tem nome, mas todas essas coisas, elas ficam, o problema está aqui dentro do círculo e elas ficam andando em volta. E todas as conversas elas se dão assim, terminam assim. E todo mundo acha que volta para casa com TV. Eu falei o que eu pensava, não. Você não teve coragem de mexer na ferida. E o problema desse país é esse. A falácia. Sabe? O problema de não ter a remuneração é da Secretaria de Turismo e Cultura de um município. É para ele que tem que ser feita essa pergunta. Não é para mim. Eu sei e como sei, Moá. Eu fui secretária de Cultura em São Vicente, que é a cidade aqui do lado. Exato. E falar a verdade é muito duro. É duro. A gente fala a verdade e as pessoas querem nos podar o tempo todo. E o problema é justamente isso. E todo mundo sabe disso, e isso não é ensinado. Eu acho que as rodas de capoeira são rodas de conscientizações de pessoas. Falar sobre política, olha, você está se ferrando, porque... E dá o nome. Aquele ali quer que você se dane. Está entendendo? É assim que funciona. É assim que talvez comece a funcionar. Essa coisa de trazer a responsabilidade para quem não tem, e a pessoa por política, o que eu falo aqui nem ajuda. O seu Adekunle está doido lá comigo quando ele vê essa entrevista. Porque ele é político. Eu não. É colocar a responsabilidade no seu devido lugar, né, Moá? E dar quem é de responsável. Dar a César o que é de César. Foi assim que eu fui criado. Não tem meio termo. A gente não vai consertar nada desse país sem chegar na cara daquele que realmente está gerando problema e falar, esse é problema seu, resolva. E começar a colocar para todo mundo, olha, você está passando por isso por causa daquele ali. O nome do seu problema, a solução está ali, com aquela pessoa.
A solução de uma roda de capoeira não virar um centro turístico está na Secretaria de Cultura do município. Isso é cultura, é? E por quê? E aí eu pergunto qual a dificuldade dele entender que isso é cultura. Por que ele não entende? Vou pedir para você deixar para a gente, então, uma mensagem final. A gente já está aí terminando, infelizmente, esse programa, porque por mim a gente poderia levar aqui mais horas conversando, porque ainda assim sobraria assunto. Mas eu queria pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Não tenha medo. Olha para dentro de você e não tenha medo. Pergunta para si mesmo, o que pior pode te acontecer. Segue. É isso. Muito bem, muito obrigada, Moá. Vanessa? Eu ia comentar, Elis, justamente Rapidinho. sobre a questão da roda de capoeira. Você como secretária de Cultura. Agora, dia 15 de março, eu fui num festival aqui de balé em Santos, assistir uma escola que é a Companhia Santana de São Vicente, da sua cidade. Conheço bem. E de lá eu mandei para Elis um vídeo de capoeira que infelizmente a gente não tem como transmitir aqui. Que eu fiquei fascinada, era de balé, mas no meio colocaram uma roda de capoeira que depois eu mostro para vocês aqui. E eu mandei o vídeo para Elis. Eu falei, Elis, como que esse pessoal de capoeira de São Vicente, eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar, nunca tinha visto. Eu fiquei encantada com o projeto, com a apresentação. E aí ela me respondeu, então eu fecho aqui esse vídeo, passando a bola para ela, que foi secretária de Cultura de São Vicente. Já que estamos aqui falando de capoeira, ela vai saber fechar melhor isso. E São Vicente não só Coloquei Santana, no fogo, hein? Nada, imagina, não tenho problema com isso. Não só Santana, mas lá tem o mestre Caco, tem o mestre André também, que também vai para fora, leva a cultura da capoeira para fora, para vários países, representa muito bem isso. E a gente tem uma gama, uma infinidade de pessoas que participam, que praticam. A gente tem o samba dentro da cidade. Eu ouso dizer, e aí, assim, me desculpem as outras cidades, mas São Vicente é um lugar que tem um potencial cultural muito grande, como primeira cidade desse país, e que não é olhado e não é valorizado. E o período que eu passei lá foi um período muito bom, mas também muito duro, de muitos desafios, porque eu tinha muita pressa de querer fazer tudo aquilo que a gente via que 4 anos é pouco, né? Eu não fiquei nem 4. Por quê? Porque eu não sou de me calar. Então, a minha pressa era fazer logo para que as coisas começassem a andar e transformar em política pública. Porque no momento que vira lei, a gente tem uma dificuldade muito maior de derrubar, né? Então, a gente tem que transformar isso em política pública, tem que transformar isso em lei. E colocar na Câmara, e colocar para os vereadores votarem. Você põe eles no fogo, né? O que falta muito é isso. As pessoas olharem para a cultura e distribui aqui uma verbinha ali, uma ali, depois amanhã a gente fala que não tem e brinca com a vida das pessoas. Só que a gente não pode brincar com a vida dessas pessoas. Não. A gente não pode brincar com aquilo que é nosso, que é a nossa cultura. Porque no momento que a gente brinca com isso, a gente está deixando de levar a cultura para as nossas crianças, para os nossos jovens, para a nossa comunidade. Então tem que ter um respeito muito grande. E é isso que falta. Você falou bem. Falta e falta bastante. De todos os lados. Sérgio, deixa pra gente uma mensagem final. Bom, como diz meu mestre, ele fala uma frase que eu sempre me pego pensando nisso, e a fala do Moá veio ao encontro, que para deixar aqui para as pessoas refletirem, né? O meu mestre, com 84 anos, negro de Sergipe, criado aqui em Santos, mestre de capoeira, conheceu centenas de países. Ele fala assim: o silêncio do meu grito lhe assusta? Então deixo essa mensagem e deixo aqui o Instagram, Centro Cultural de Capoeira Angola, é o nosso grupo. Quem estiver vendo o programa aí tem direito a uma aula de capoeira gratuita, tá bom? Experimental, para conhecer um pouco da nossa cultura. Eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado por falar da cultura negra e da cultura da capoeira aqui. Imagina, a gente que agradece. Quero aproveitar e agradecer, Vanessa, muito obrigada, parceira aí de vida, já de projetos. Obrigada, Sérgio.
toda a contribuição, meu carinho, meu respeito a vocês. Moá, então, nem se fala, precisa voltar mais vezes, Não né, sei Moá? se como diretor do Centro Precisa sim, a gente precisa de pessoas que falem a Ele realidade, parece o Morgan né? Freeman, né? aí a pessoa... Muito obrigada mesmo por tudo que você presenteou a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Voltarei sim, é só me convidar, eu voltarei sim. Tenho outras novidades, por enquanto não foram realizadas, mas eu tenho coisas novas para trazer. Meu Instagram é Moa Matos, eu gostaria que as pessoas entrassem em contato comigo para falar qualquer coisa mesmo. Olha, eu estou numa dúvida, eu quero falar, bom, estou lá, estou à disposição, vamos tomar um café lá no Centro Cultural, vamos conhecer o espaço, tá? Fica na Barra Funda. E fico à disposição. Bora, eu já Muito topei. obrigado. Já Bora. gosto de café, Também gosto de vou. cultura, vamos embora? Vamos? Bora lá. Eu queria dizer mais uma coisa. Nós temos arte africanas pronta para exposições lá. Eu já fiz a curadoria, tudo pronto. Qualquer museu, qualquer espaço que queira fazer uma exposição africana com arte oriunda de África, né, original mesmo, nada copiado, me procura. Nos procura. Fantástico. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ó, para você que está assistindo a gente, viu que ele já prometeu voltar, hein? Tá gravado e tem testemunhas. A gente quer você de volta aqui. Quero aproveitar para agradecer você que ficou aí conosco, que acompanhou esse programa riquíssimo aqui de informações, conteúdo, e dizer para você que espero você novamente, nós esperamos você novamente na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui nesse mesmo canal do YouTube do Protagonismo Cidadão. Entra lá, você vai assistir a gente aqui novamente, sempre trazendo aí temas relevantes para a nossa sociedade. E aí eu vou aproveitar, o Sérgio não está aqui hoje, mas eu vou dar a fala que é do Sérgio, que aqui o governo... Opa, vou voltar que eu já errei a fala. Aqui o governo é você. Muito obrigada.